E aí, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos aqui para falar de Vasco, falar de futebol, falar de esporte, enfim, os assuntos que vierem à tona aí. E em off aqui eu te perguntei se você estava animado, você falou, depende. Você ficou meio assim. Não, depende porque a animação agora é para a Copa do Mundo. Né? Estamos dentro da lógica de uma Copa do Mundo que começa a semana e é muito importante para o futebol brasileiro que o Brasil seja campeão do mundo. E a expectativa é essa, 20 anos esperando. Vambora, vai sentir que o Vasco ele tá meio azedo, mas vamos chegar lá. Sérgio, vamos por ordem cronológica. Explica um pouco melhor para as pessoas que ainda não te conhecem quem é o Sérgio Frias, o que o Sérgio Frias faz, de onde veio essa sua ligação com o Vasco da Gama, foi de pai para filho, né? Foi uma paixão que veio de um tio, de um vizinho. Conta pra gente um pouco quem é o Sérgio Frias na sua vida pessoal e também essa relação sua com o Vasco. O meu tio-avô foi conselheiro do Vasco português, Manuel Teixeira Frias, conselheiro do Vasco nos anos 40, um período que se doava muito ao clube, né? E o meu pai, na verdade, o meu avô não era tão ligado, era Vasco, não era tão ligado, e meu pai era muito ligado a esse meu tio. E o meu pai se tornou também um vascaíno forte, um vascaíno muito, muito atento. E, na verdade, quando eu comecei a acompanhar futebol, que foi em 1976 para 77, meu pai fez todo um trabalho de fato, de animação para o futebol, porque era um período do Vasco muito complicado. Embora em 77 tenha sido um ano excepcional para o Vasco normalmente estava muito abaixo da dupla Fla-Flu. E eu tive, desde o início da minha paixão por futebol, eu tive uma visão crítica, porque eu comecei a ler, comecei a me interessar em ler livros, ler jornais, revistas, tudo que era ligado ao futebol, e passei a ter um critério próprio de entendimento do que era o futebol, do entendimento do que era aquilo que era dito pela imprensa e aquilo que eu interpretava do que era dito pela imprensa. E percebi várias coisas ao longo do tempo com o Vasco num lugar em que normalmente não era dado o devido destaque para as coisas que o Vasco obtinha, enfim. E aí eu comecei a me esmerar em saber mais da história do Vasco, buscar, conhecer os homens do Vasco, conhecer as pessoas que fizeram a história do Vasco. E ao longo do tempo isso foi evoluindo, embora eu tenha feito direito, depois eu fiz administração esportiva, e comecei a fazer um trabalho muito forte de pesquisa ao longo do tempo. Hoje estou lançando aí, questão de 1 ou 2 meses, um novo livro sobre o Vasco. Eu lancei lá o livro do Eurico Miranda, em 2012, e tenho uma ligação muito forte com essa área de pesquisa, de fato, porque eu vejo que a história ela é muito mal contada, e quando a história é muito mal contada, a tendência é que as pessoas, a partir dessa história mal contada, elas incorram em erros que vão atrapalhar institucionalmente o clube, como no caso do futebol brasileiro atrapalha o futebol brasileiro. Você perguntou em outras coisas que eu faço, eu leciono para o UERJ, dou aula para pós-graduação de jornalismo esportivo, enfim. Tenho algumas outras atividades, mas o meu foco de fato é futebol, e eu tenho, nesse momento, estou muito ligado nesse livro dele ser lançado, e vamos ver como é que vai ser entendido pelo público. Qual é o nome do livro? Vitorioso Todo Dia. No caso é um livro especificamente do Vasco. Isso. Por que o nome Vitorioso Todo Dia? Porque o livro tem 366 crônicas, e as crônicas são... Ele é um livro anacrônico, mas as crônicas são dia 1º de janeiro, 2, 3, com anos diferentes. Então é um livro que vai mostrar que o Vasco ele ganhou todos os dias do ano, ou seja, o Vasco é um clube vitorioso todos os dias do ano. Eu abro uma exceção para o dia 24 de dezembro, faço uma homenagem pela questão social do Vasco, Natal, etc., mas nos outros dias todos vitorioso, e sem colocar decisões, jogos decisivos, ou seja, jogos que valeram taça. É mostrar que o gigantismo do Vasco está além das próprias troféus ou taças que ele vem a ganhar. Esse é o mote do livro. Agora uma pergunta para mim curiosa. O que te deu vontade para fazer um livro especificamente para o Vasco? De onde veio essa ideia para fazer esse livro? Porque, na verdade, você tem um conhecimento do torcedor do Vasco muito superficial em relação a determinados períodos da história do clube. Se você pergunta para o torcedor do Vasco, ele vai falar o seguinte: olha, Vasco, a briga contra o racismo, etc., preconceito social e racial em 1923, 24, aí construiu São Januário, teve o Expresso da Vitória, depois Roberto Dinamite. As pessoas, elas acabam editando muito a história do Vasco, né? E a história do Vasco, ela tem muitas nuances bacanas que as pessoas não sabem, muitos jogos inacreditáveis que as pessoas não tiveram noção, momentos, jogadores, atletas que em determinado momento foram estoicos e o público não sabe. Então esse livro é uma forma de
mostrar para esse público que, além daquilo que todo mundo já sabe, existe muito mais Vasco e muito mais história bonita de Vasco para ser mostrada, para ser contada e para ser lida.